Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre aporte de capital internacional. Eu sou Luciano Bravo, o mentor do crédito internacional, e nesse vídeo vamos tratar como avaliar riscos num processo de aporte de capital internacional. Quais são os critérios que geralmente são adotados para o acesso de uma empresa ao crédito internacional? Primeiro, precisamos entender que num processo de crédito internacional é feita uma captação através de uma SPC, de uma Special Purpose Company, que muitas vezes tratam ela como offshore ou coparticipado, que no final é a mesma coisa. Ou seja, a empresa brasileira demandante do crédito cria uma estrutura num país de referência, como por exemplo Portugal ou Estados Unidos, e através dessa empresa, que pertence única e exclusivamente aos sócios da demandante brasileira, aporta-se capital. Uma vez que ela aporta capital, ela se torna o braço de investimento dessa empresa a nível internacional e remete captações a ela, o que é lindo, porque na verdade a analisada no processo de crédito não é mais a empresa brasileira, e sim a irmã dela, criada num país um grau vamos dizer assim, um grau de risco baixo, ou seja, com grande credibilidade, e ela toma dinheiro nessa pessoa. Então vamos lá, na primeira operação de crédito, que geralmente é a hard lender, a empresa brasileira ela não passa na análise da estrutura financeira na sua íntegra. O que ela faz é fornecer uma estrutura financeira como se fosse um amparo, né? E esse amparo ele faz com que a empresa internacional se constitua e obtenha o primeiro crédito por uma operação chamada hard lender, onde obviamente a empresa brasileira vai ajudar a empresa internacional a ter uma estrutura financeira mínima e cumprir o rito do processo de crédito do fundo. O segundo critério, quando você já toma crédito nessa estrutura, que é estrutura financeira, estrutura de garantia e pedido de valor de crédito, a análise em cima disso ela é uma análise meramente de potencial, ou seja, ela não leva em conta, né, a capacidade de pagamento, não é preciso balanço auditado, não é preciso project finance, entre outras coisas que são exigidas quando uma empresa vai diretamente para o mercado internacional. Isso faz com que a SPC tenha uma certa facilidade de se obter o primeiro crédito. Mas espera, isso é apenas na primeira operação. Quando você parte da segunda em diante, segunda, terceira, porque eu sempre digo, uma SPC pode fazer 100 operações. Então aí os riscos de crédito são medidos diferente. Por isso que eu uso o seguinte termo. Quando uma empresa brasileira constitui uma SPC e toma o primeiro crédito, uma modalidade hard lending, ela se torna um investidor internacional qualificado. Uma vez que ela faz um processo de constituir-se, investir-se na brasileira e criar um novo ciclo de investimento, que, como eu digo, pode ser no dia seguinte, aí ela é obrigada a seguir um determinado rito. E o rito é, primeiro, fazer um projeto, executar, né, um projeto de project finance sobre a própria empresa. Então é como se sua empresa estrangeira investisse para fazer um projeto de investimento nessa empresa brasileira, o que é lindo, porque você terá um investidor que é irmão da empresa investida. Uma vez que ela faz esse processo, ela investe no project finance, geralmente feito por uma Big Four, ela vai atrás de outras dois itens de suma importância, que é a legal opinion, que geralmente é de um grande escritório internacional europeu ou americano, e o segundo de um rating sobre o project finance que ela cria. Então aí o risco de crédito passa a ser um risco de project finance mitigado por uma estruturação de garantia feita exclusivamente para esse projeto, auditado por uma Big Four e seguindo os passos de um project finance correto. Com isso, obviamente, você consegue mitigar os riscos de investimento da tua empresa de 100, 200, 300, 400% a mais, justamente porque você está seguindo normativas internacionais dentro de um projeto onde haverá um VPL, né, que é um valor presente líquido, e um valuation feito logo após o investimento. Então, como você vê, os riscos de crédito no processo internacional eles são modulares e podem ser construídos passo a passo à medida que a SPC, a Special Purpose Company, investe na empresa brasileira. É assim, meu amigo, que funciona. Pode parecer difícil, mas não é. Difícil é aqui no Brasil, tá bom? Estude e você verá que o melhor caminho é a internacionalização. Fiquem com Deus e um abraço.